Eu tive a alegria de eu e Matheus entrevistarmos ele no podcast na sexta-feira. Tivemos a alegria de ouvi-lo ontem, né? E eu sou um fã, né, da internet, ouço muito o que ele coloca na internet, leio. E hoje ele vai partilhar a mensagem conosco. O André, ele não vai falar quem ele é, talvez, porque às vezes a pessoa fica acanhada, mas ele é um doutor em teologia, né, formado pela Faculdade Zeste. Então ele possui realmente muita experiência, muita informação, e eu tenho certeza que ele vai abençoar as nossas vidas nessa manhã. Amém? Então, analise, escreva, grave, porque eu sei que essa palavra ela será uma palavra diretiva, eu diria, mas necessária. É isso? Vamos orar então? Senhor, te agradecemos pelo André, pela sua família, que vieram, Pai, passar um final de semana aqui em Joinville. Obrigado, Jesus. Obrigado pela dedicação que ele tem, de alguma forma, exercido no seu reino. Obrigado pelos livros que ele lançou. Obrigado, Senhor, por todo o estudo, toda a dedicação que ele tem demonstrado e entregue a nós como sociedade, como igreja. Que o Senhor possa honrá-lo muito além dos livros vendidos, mas que o Senhor possa continuar usando ele diante da sua igreja, conduzindo a sua igreja, Pai, para a reflexão, para novos posicionamentos. Uma igreja santa, a qual o Senhor um dia vem buscar. Assim abençoamos ele, clamando mais uma vez. Use ele, Senhor, nessa manhã, e que nós possamos receber toda a palavra, toda a informação, toda a sabedoria que vem do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui em Chuvianópolis. Chuvianópolis, não, Chuville. Chuvianópolis é de onde eu venho. Prazer estar com os irmãos hoje, Dia dos Pais. E acho que é a primeira vez que minha família viaja comigo para algum evento numa igreja. Em função também do Dia dos Pais. Eu até pensei em falar sobre esse tema, mas eu não tenho coragem, ainda mais na frente dos meus filhos, né? Porque eu estou em treinamento e eles iam saber que ia ter muitos problemas em relação ao que eu falei. Então, vou deixar para outra oportunidade mais tarde, quem sabe, quando eu conferir que as coisas deram certinho, aí talvez eu possa falar alguma coisa para os irmãos. Mas eu vou falar de um outro tema que me atormenta, que está lá na carta do Tiago. E Tiago gosta muito de falar sobre o tema da língua. E eu acho que o tema da língua é um dos temas mais urgentes que a gente tem na igreja hoje, principalmente em tempos de eleição. Antigamente a gente dizia o seguinte, uma expressão, que paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas as palavras não me atingem. Isso é uma mentira descarada, esse provérbio, porque a gente dizia isso justamente quando estava ofendido com alguma coisa e estava doído com aquilo lá. Aí a gente dizia isso e tal, para despistar, mas a verdade é que palavras são algo muito complicado. É por isso que eu vou falar sobre esse tema hoje, porque o Tiago ele tem uma sacada muito boa quando ele fala sobre a questão da língua, é que ele faz uma comparação entre a palavra de Deus e a língua do homem. E essa língua do homem, ela pode muitas vezes trazer palavras que são malditas. Aqui eu estou botando um hífen no meio, para a gente até perceber o sentido desse maldito, algo que foi mal falado. E esse é o tema que ele vai trazer. Então, como eu sou historiador, eu gosto geralmente de começar trazendo um pouco do contexto. E Tiago fala sobre essas questões todas que ele aborda no livro dele, entre elas a questão da língua, para uma comunidade judaica, principalmente, porque o leitor dele eram fundamentalmente judeus, né? E escreve para essa comunidade judaica dentro de um contexto, talvez no ano 40, 50, até 60, depois de Cristo, né? E é um tempo em que o povo judeu e toda essa região da Judéia estava debaixo do Império Romano. Ou seja, era um território ocupado, minha gente. A gente não se toca do significado disso. Eles eram um povo, um reino, um país ocupado por uma potência estrangeira. E simplesmente a maior potência do mundo daquele momento, e talvez da história inteira. E era um domínio, uma opressão que é absurda, que a gente não tem noção do que é para comparar com o nosso tempo de hoje.
Então a gente está falando de um território em que as terras passíveis de agricultura foram dominadas pelos latifúndios romanos, debaixo da mão dos senadores. Os antigos donos de terra camponeses acabaram sendo praticamente escravizados, perderam seu modo de vida ou migraram para as cidades. Então você tem toda uma situação de um povo que agora está pagando impostos para esse império estrangeiro, né, sendo governado por estrangeiros, e inclusive com pessoas do próprio povo judeu, mancomunado com esse império para cobrar impostos e tudo mais. Daí aparece a figura do publicano, famosa na Bíblia, né? E é interessante como o texto bíblico situa esse publicano, que nada mais é do que um camarada que trabalhava na Receita Federal. Ele fazia a cobrança de impostos para o império. Ele era alguém do próprio povo judeu. Aliás, isso não é apenas lá na Judéia, isso era no império inteiro. Quer dizer, eles cooptavam pessoas dos povos dominados para elas fazerem a cobrança dos impostos e eles não recebiam salário, vocês sabiam disso? Não tinha salário para o publicano. O publicano ganhava comissão. Então ele era comissionado, inclusive havia uma disputa entre eles para poder, por exemplo, comprar, né, o direito de fazer a cobrança de impostos. Então era uma situação altamente rentável. Quer dizer, você tinha um povo então que era dividido, era rachado entre o quê? Entre os que eram oprimidos, que tinham perdido quase todas as coisas e que estavam resistindo a esse império que estava dominando, e uma parte desse povo que resolveu, não tem o que fazer, lutar contra eles, vamos cooperar com eles. Não tem como resistir, então vamos ganhar dinheiro com isso. Então vocês imaginem o tipo de tensão que existia nessa época. E qualquer um que se levantasse, por exemplo, vamos não pagar impostos, vamos nos rebelar não pagando impostos e tal, esse pessoal tinha um destino muito simples, muito direto, que era a cruz. Existia um movimento chamado a Quinta Filosofia, quinta ou quarta filosofia, no qual era um fariseu e um saduceu simplesmente pregavam, não vamos pagar impostos para o império. Agora vocês estão lembrando da história de Jesus, né? Alguém chega e pergunta para ele, devemos pagar impostos? Isso aqui é uma pegadinha, né? Porque se ele diz que não, quarta filosofia, cruz nele. Se ele diz que sim, opa, tu é da turma dos vendidos, dos publicanos. Onde é que está o teu patriotismo? Onde é que está isso tudo? Então, essa é a tensão dessa época. E é uma tensão muito forte, né? É uma tensão social interna desse povo, que está metade dele querendo pegar em armas contra o império e outra metade, vamos ver como é que dá para viver nisso. E uma briga entre eles também. Então, vocês sabem, um tempo desse, em que está uma cisão, né, social, pública, dentro de um mesmo povo, o pessoal se xinga bastante, né? Porque antes de alguém pegar em armas, a pessoa diz palavrão. Antes de pegar em arma, tu sai, né, atacando verbalmente as pessoas. É por isso que as lutas que acontecem nos campeonatos, por aí, antes os caras fazem o encontro do camarada, pesagem, aí o pessoal se xinga, se empurra, porque depois vai para a pancadaria. Antes de uma guerra, sempre vem a palavra dura. E é esse o contexto para quem Tiago está escrevendo. Ele está escrevendo para gente que está indignada, gente que está muito irada com a situação que o próprio país está vivendo. E é uma situação dramática. E mais, essa gente que está irada com a situação tem razão para estar irada. Eles não estão irados à toa, eles têm razão para estar irados. Por quê? Porque eles são um povo que, inclusive, recebeu de Deus promessas de ter uma vida próspera, de ter uma terra. É um povo que tem uma história de libertação de um outro império no passado, que foi o Império do Egito, e por aí vai. E, de repente, eles celebravam uma Páscoa, por isso que, não sei se vocês já perceberam isso, quando Jesus é julgado,
ele é julgado por 2 governantes lá, que é Pilatos e Herodes. Só que esses 2 não governam de Jerusalém, porque Jerusalém não é a capital. Pilatos governa de Cesareia. Vocês lembram onde Paulo foi julgado? Cesareia, porque lá era a capital. E o Herodes governava de Tiberíades, no norte, que era a capital da Galileia. Essas eram as capitais. O que eles estavam fazendo em Jerusalém naquela época? Porque era Páscoa. Por que é que eles foram na Páscoa para Jerusalém? Porque vai feder. Porque vai dar problema. Porque toda Páscoa dava problema. Por que dava problema na Páscoa? Porque eu estou celebrando uma festa que relembra o dia da independência do povo de um império que estava oprimindo, escravizando eles. E o que eles estavam vivendo na prática? A escravidão de um império dentro do próprio território. Ou seja, a Páscoa era uma grande fantasia. A Páscoa era algo que lembrava eles de algo que eles foram e não eram mais. Então vocês imaginem o potencial para dar uma rebelião lá. Vêm as autoridades, lá o pretório que ficava do lado do templo, os soldados olhando, então essa era uma situação. Por isso que Jesus foi preso e crucificado e condenado pelos romanos. Pelo quê? Por ser um zelota, por ser um rebelde contra o império. Embora ele não fosse, né? Mas essa foi a razão que o império acabou crucificando Jesus. Então note como a situação é toda tensa, de um povo que tem razão para estar irado, porque a injustiça é muito grande, eles têm toda a razão para estar irado. Isso é fundamental a gente entender esse texto. Porque ele não está falando para pessoas que estão iradas apenas porque são nervosinhas. Ele está falando para pessoas que estão injuriadas por causa da injustiça. Porque a situação era tenebrosa. É para esses que ele está falando o texto que nós vamos ler agora. E por isso que a importância desse texto para nós também. Então vamos abrir lá em Tiago capítulo 1, versículo 19 a 27. E eu vou lendo aos pouquinhos, vai aparecer aqui na tela. Eu não tenho passador aqui, não sei se vai funcionar. Pode passar, por favor. Então, vamos ver primeiro os 2 primeiros versículos. Tiago 1, 19 e 20. Diz assim: Entendam isto, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Então, primeiro conselho de Tiago para tempos em que a situação está complicada, está perniciosa e que a gente tem todos os motivos para estar com raiva. E essa é exatamente a nossa situação. A gente tem todos os motivos para estar com raiva. Todos eles. A gente abre a internet e você vai ficar furioso em questão de 10 minutos. E com justiça. Porque a gente vê uma coisa mais horrorosa que a outra acontecendo. E outra, nós estamos começando as campanhas eleitorais. Os endemoniados já estão à solta nas redes. E estão nos atingindo. E a gente vai ficar irado e mais, a gente vai ficar irado com justiça. Esse é o detalhe. Com justiça, porque realmente nós fomos tocados pelo Evangelho e a gente sabe que isso é injusto. E aí não adianta, você vai ficar irado. Só que o que ele recomenda para a gente? Diante de qualquer situação, primeira coisa, primeiro vocês têm que ouvir direitinho antes de falar. Por que vem essa recomendação? Porque, em primeiro lugar, a gente é incapaz de julgar adequadamente cada situação, aquilo que foi dito. Por que a gente não tem condições de avaliar adequadamente cada palavra dita, ou que a opinião emitida, seja o que for? Porque a gente não conhece a inteireza dessa pessoa. A gente não sabe o que levou ela a falar o que ela falou. A gente não conhece o sentimento dela. A gente não conhece a experiência de vida dela. A rigor, a gente não sabe nada, a não ser das pessoas muito próximas de nós. As outras a gente não conhece. Então, determinadas falas, elas caem de um jeito no nosso ouvido
E a gente imediatamente já tem uma avaliação da situação. E às vezes não. A pessoa está passando por um problema sério. A pessoa está com uma dificuldade grande. Ela pode ter falado algo debaixo de uma circunstância que é dela, que eu não conheço. Então, a rigor, eu não tenho condições de avaliar exatamente o que foi dito. Porque a única coisa que eu vi foi uma palavra. Entre o que ela falou e o que eu ouvi, tem uma distância gigantesca. E o pior, às vezes ela pode ter simplesmente usado uma expressão errada ainda, que não expressa exatamente o que ela quis dizer, que é o que a gente faz o tempo todo também, né? Ah, mas eu não quis dizer isso. Ah, desculpa, tu entendeu isso? Não, mas eu quis dizer outra coisa. Então, nós temos um problema de comunicação que é sério e é grave, porque nós estamos o tempo todo, na verdade, interpretando o que é dito, escrito ou falado, o tempo todo. A vida toda é uma interpretação. Então, a recomendação dele é o quê? Cara, primeiro escute. Primeiro tente avaliar as variáveis. Primeiro veja o que está acontecendo. Né? Para daí, então, tomar uma posição, se é que você vai ter condições de tomar uma posição em relação ao que foi dito. E aí, o segundo ponto que ele diz é o quê? Que a nossa ira não produz a justiça divina. E aí que vem o grande problema. Porque não adianta eu ficar furioso, não adianta eu, sei lá, agora instigar outros a ficarem furiosos, que isso não vai resolver o problema. Porque não é pela tua ira que Deus vai resolver a circunstância. Pelo contrário, você só vai aumentar o problema e, inclusive, levar talvez a uma violência maior depois disso. Então, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Por isso que Jesus também orienta o quê? Nessa circunstância toda. Que a gente não deve julgar para não ser julgado, né? Não julgueis para não ser julgados. Por quê? Porque na medida em que você julgar, você também vai ser julgado. Ou seja, no momento em que eu faço uma avaliação ruim, incorreta da pessoa e julgo ela a partir da minha avaliação incorreta, diz, olha só, Deus pode optar por te avaliar também apenas pelo exterior do que tu está dizendo, e não pela tua experiência, e não porque aconteceu contigo antes, e não pelas atenuantes, né, como se diz no meio jurídico. Então, o nosso grande problema é o quê? Que as palavras malditas, elas antes foram mal pensadas a respeito de situações que foram mal avaliadas. Então, o melhor mesmo é você tentar se acalmar. Mas alguém pode dizer assim, tá, mas não tem um jeito de de irar de maneira santa? Aí alguém vai citar Efésios, irai-vos e não pequeis, ou seja, existe uma ira que é santa, porque Deus se ira também. Se Deus se ira, por que eu não posso me irar? Aí que está o grande problema, É exatamente o ponto anterior. Deus sabe de tudo. E você não sabe de nada. Por isso que você não está liberado para isso. Então, vamos dar uma olhada nesse texto de Efésios, capítulo 4, 23 a 27, só para a gente conferir o que ele está dizendo lá. Esse irai-vos e não pequeis, ele tem um antes e tem um depois. Por isso que algumas traduções não estão nem usando mais esse termo, que pode ser retirado de contexto e dizer outra coisa do que ele pretende dizer. Ele diz assim, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então, o que acontece? A ira vai acontecer. Sabe por que ela vai acontecer? Porque tu é crente. Ela vai acontecer porque você crê na justiça. Ela vai acontecer justamente porque você fica horrorizado de ver o mal por todo o país, em todos os lugares. Isso é do teu caráter. Graças a Deus que tu vai ficar irado. Só que o problema é o seguinte, essa ira não vai produzir a justiça, esse que é o problema. Então você tem a ira e depois faz ela se aquietar.
acalma ela. Dá um jeito de ir dormir sem pensar nessa droga. Por isso que, pelo amor de Deus, minha gente, não olhem o Instagram antes de dormir. Não entra na rolagem antes de dormir. Tu vai dormir irado. Pega um livro. Essa é uma recomendação para todo mundo, tá, gente? Já sabemos disso, tá, gente? Tela antes de dormir faz mal. Tá? As mídias sociais, muito mais ainda. Não abre o WhatsApp, pelo amor de Deus, principalmente o grupo da família. Não faça isso. Entende? Então, né? Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Acalma antes disso. Vai dormir em paz. Ontem o pessoal perguntou, né, sobre o que eu faço no almoço da família, se um é pró-Israel, outro é pró-Palestina. Isso vale a mesma coisa. O que eu faço com, né, a ceia de Natal, quando junto todo mundo e um, né, vota neste candidato e aquele vota no outro? O que eu faço? Lá. Você não faz nada. Silencia esse assunto. Não fala sobre isso. Principalmente, sabe por quê? Porque a tua família vale muito mais do que a guerra entre Israel e Palestina. Porque a tua família vale muito mais do que quem vai ser eleito. Ela vale muito mais. E o nosso problema é que a gente acha que a paz da família é menos importante do que quem vai ocupar o trono do Brasil. Ela não vale. A nossa família vale mais. A paz em casa vale mais do que esses jaguara estão fazendo lá. Não sei se vocês usam a palavra jaguara aqui. Ela vale mais. Entendeu? Então, deixa quieto. Né? Recomendações bíblicas. Você não é capaz de aguentar uma ofensa em silêncio? Pedro fala isso. Cara, aguenta. Deixa quieto. Tenha paz. Esse é o caráter do crente. Então, nós defendemos o quê? Nós defendemos a verdade do Evangelho. É por isso que a gente fica irado. Mas a questão toda, gente, é que tem um jeito certo de fazer isso. Essa é a questão. Tem um jeito certo de defender o Evangelho. Tem um jeito certo de se indignar com a realidade e tudo mais. Né? Então, por quê? Por que isso? Porque, na verdade, toda a relação nossa da fé e do que nós aprendemos sobre comportamento e tudo mais, ele tem a ver com a imagem de Cristo. Ele tem a ver o quê? Com o fato de que nós proclamamos um evangelho que transforma a vida e a realidade das pessoas. Vem embutido junto com a nossa pregação uma promessa de que as coisas serão diferentes. Ou seja, que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Porque eu gosto muito dessa frase, diz assim: Jesus tornou visível o Pai invisível. É o que o pessoal pergunta lá para Jesus. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus diz, mas eu estou aqui faz 3 anos com vocês. E você vem e me diz, mostra-nos o Pai, olha para mim. Jesus chega a ficar quase deprimido quando chega naquelas alturas e falam isso para ele. Olha para mim e você vai ver o Pai. Ou seja, Jesus em pessoa veio tornar visível aquilo que é invisível, que é Deus. Só que Jesus não está mais aqui. E o que ele deixou? Ele deixou os discípulos, deixou a igreja. Então, os discípulos tornam visível o Cristo que está invisível agora. Ou seja, quando a gente está vivendo e andando por aí e falando por aí, não é a nós que estamos representando. A gente está representando a Cristo. Para usar palavras que a gente usava antigamente, nós estamos falando de testemunho. É de testemunho. A importância do testemunho é isso. Porque nós pregamos a ideia de que o Evangelho transforma a pessoa. E no momento em que você não demonstra concretamente essa transformação, você está simplesmente anunciando, sabe o quê? Que o Evangelho é uma mentira. Que ele não é possível de acontecer. Que ele é um engano. Então você pode até falar alguma coisa, mas o camarada não vê em você, você é uma testemunha e você é uma prova de que essa pregação é uma farsa.
Olha a seriedade disso. Isso tem tudo a ver com a maneira como nós nos comportamos. E as línguas dos crentes, gente, acabam negando a Cristo de várias formas diferentes. Antigamente era fofoca, né? Quando eu era criança, lá em Ijuí, interior do Rio Grande do Sul, o que demolia com a igreja era fofoca. Acontecia boca miúda em tudo que é lugar. O pessoal se reunia para tomar chimarrão nas casas para falar mal de pastor, falar mal do vizinho, falar mal não sei o quê. Esse é o problema. Agora é grupo de WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp, gente do céu. Por isso que eu, quando monto o grupo, ele é fechado. Só eu publico lá e ninguém comenta. Porque aí tu vê comentários de notícias, seja o que for, gente, dá uma espiadinha no inferno, né? Abriu a portinhola, olhou, fecha logo, porque tá ali, é o horror. E os crentes estão entrando forte nisso, mas forte mesmo. O espalhamento de notícia falsa. O Tiago falava da língua, o problema da língua. Só que essa língua era a forma de comunicação única que tinha, além do texto escrito, né? Mas quase ninguém escrevia, era um troço muito raro, era a língua. Hoje a comunicação é os dedos, é de tudo que é jeito que a gente se comunica, e tudo isso são comunicações. Então, notícia falsa que a gente manda, porque é apenas para apoiar o próprio ponto de vista. Aí você responde, pô, cara, isso aqui é mentira, isso não é verdade. Ah, eu sei que é mentira, mas é que eles pensam assim mesmo. Como assim? Entende? Assim, não, eu sei que é mentira, mas é que eles pensam isso. Nota o que a gente está fazendo, cara. O que a gente está fazendo? Do jeito que a mentira está rolando solta, né? Essa maldade expressa nos comentários. Então, o que acontece, né? A gente acaba, né, por essa santa indignação que a gente tem, querendo demonstrar o quão piedosos nós somos, xingando tudo que é situação errada, etc. E não tem piedade nenhuma, só tem destempero. Só tem destempero, não é piedade. Você é uma pessoa destemperada, só isso. Né? Então, a gente acaba, em nome de Cristo, promovendo a inimizade entre um monte de gente. O que mais temos por aí é apologista que o que quer fazer é só xingar os outros na internet. Então, vamos delatar o pecado. Pô, cara, não está delatando o pecado. A única coisa que tu faz é brigar, discutir e tudo mais. Então, nós temos N formas, infelizmente, hoje, de estar desobedecendo o que Tiago está ordenando aqui. Então, o que ele propõe? Ele propõe, na verdade, uma submissão humilde à palavra de Deus. Vamos voltar a Tiago, capítulo 1, o versículo 21, pode passar ali. Tiago 1, 21, ali está errado o 19. 1, 21 diz assim: portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Então, primeira coisa a entender, a língua maldita, as palavras mal faladas, elas têm que ser entendidas como o que elas são mesmo. Elas são impureza e são maldade. A palavra expressa com ira lá na internet, que seja, ela é exatamente isso. É uma expressão da tua maldade e não da tua indignação com a injustiça. É a tua perversidade que tu está botando para fora. A gente acha que é a justa ira, não é a justa ira. Geralmente é porque a tua opinião é que está sendo vituperada ali. É o teu ego. E, em segundo lugar, o que é a marca de quem foi de fato tocado pela palavra do Evangelho, por incrível que pareça, é a docilidade. Calvino fala disso, né? Calvino, né, apresenta a conversão dele como, né, uma submissão à palavra de Deus e uma docilidade àquilo que Deus ordena fazer. Ele usa essa palavra, docilidade, que tem a ver com isso aqui. Então você se submete com docilidade ao que o Deus está mandando. E o que Deus está mandando é o seguinte: se acalma. Só se acalma. Eu sei que tu está indignado, mas tu se acalma, que a questão é minha. Certo? Então, né, porque justamente por isso, porque a palavra é uma transformadora de caráter. É o que aparece lá em Gálatas, capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, que é famosíssimo, né? Gálatas 5, 22 a 23. Mas o Espírito produz este fruto:
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem aí indignação, não tem ira, não tem fúria santa, não tem nada. Te controla. Contra essas coisas, não há lei. É isso. Olha só. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por quê? Porque a palavra de Deus é transformadora de caráter. Né? Quer dizer, quem não pratica a contingência da língua, ou seja, de segurar a tua boca e os teus comentários, ele é a prova dessa ineficácia. Olha, não está funcionando. Né? Então, no fim das contas, né, a gente tem que entender que a língua humana pode querer se mostrar muito piedosa diante da injustiça do mundo, mas ela só vai conseguir produzir mais injustiça ainda. Ela não consegue resolver o problema. Não adianta, gente, tem que aceitar, você não vai resolver o problema com a tua ira. Então, a gente já ouve falar às vezes coisas que fazem sentido, né? Quando alguém vem com aquela ira toda e joga em cima de você, é um saco de lixo que ele joga em você. A questão é se você vai querer pegar esse saco para ti e continuar carregando. É disso aqui. É isso aqui que ele está falando. Você não carrega isso. Deixa a tua alma em paz. Não deixa esse contexto, essa bagunça do mundo, essa coisa horrorosa que nós estamos vivendo entrar na tua família, no teu coração, na tua noite de sono. Não deixa. Tá? Então a solução de Deus, da palavra de Deus para isso, agora vem na sequência. Vamos voltar lá para o Tiago. Como é que ele vai apresentar o final dessa relação nossa com a língua? O crente autêntico é marcado pela palavra que ele ouve e que ele pratica. Capítulo 1, versículo 22 a 25. Vamos ver o próximo texto aqui. Isto. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Ele não tinha, na época, essa sociedade da autoimagem como temos hoje. Espelho é um negócio raro, ruim de ver reflexo, porque não tinha inventado espelho nosso, que é um vidro com um laminado atrás, era apenas um bronze polido, então você tinha uma visão muito parca de si mesmo. Né? Para nós hoje isso não é uma verdade. Se tem uma coisa que a gente faz é se ver. Né? Em vídeos, imagem, foto, em selfie, em espelho, em tudo. Então, aqui você logo se esquece. Aqui não. Nós hoje temos nosso eu altamente marcado. E idealizado, inclusive. É outra situação. Mas aí segue. Mas a questão toda da imagem é o quê? Porque essa imagem aqui, que você acaba se esquecendo, isso vale para nós, porque nós deveríamos refletir a imagem de Cristo. E é essa imagem que a gente está esquecendo no nosso comportamento. Eu deveria olhar no espelho e ver a imagem de Cristo. Eu não estou vendo. E eu me esqueço que é essa imagem que eu devo refletir. Ela está indo embora. Está se esvaindo toda vez que eu faço essa ira se soltar. Então, continuo dizendo. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática sem esquecer o que ouvirem, serão felizes no que fizerem. Então, é colocar em prática. Isso é exatamente o mesmo que Jesus falava lá nos sermões e nas parábolas dele, né? Parábola do bom samaritano, por exemplo. Nessa parábola ele apresenta a história toda, pergunta para a plateia quem foi o que agiu corretamente, que demonstrou amor ao próximo. A plateia sabia quem era. Foi o samaritano. Ele sabia. Mas, então tá, vocês sabem. Vai tu e faz o mesmo. Esse é o grande problema. O que essas parábolas nos dizem é o seguinte: nós sabemos o que tem que ser feito. Grande parte das parábolas dizem para nós o seguinte: você sabe o que é para fazer, então faça.
E esse é o problema. A gente não consegue fazer. Esse é o nosso drama. Não é, às vezes, não saber. A gente sabe. A gente não faz. Então, não adianta ser um ouvinte. O que vai fazer a chave do que é o discípulo, a virada de chave, é o que pratica. Porque todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe. Mas é a prática que vai definir o discípulo. É o que o Bonhoeffer fala no livro Discípulo, não? Fé, quem crê, obedece. Ali ele resolve o problema fé e obras, né? Resolve. Simplesmente quem crê, obedece. A marca do discípulo, obediência. Prática. Fazer o que tu sabe. Tu sabe. Então faça. Aí ele continua, para concluir, a cajadada final do Tiago, que não é minha, é dele, né? Alguns dizem que o Lutero não gostava do Tiago, mas não por causa das obras, é porque ele chamava da epístola de palha, que você acha que é palha, que queima fácil, mas é porque os colchões eram de palha e às vezes ela ficava cutucando assim. Então alguns interpretam Lutero dizendo que não, ele estava dizendo que esse texto é espinhoso, ele é difícil. E ele termina com a cajadada final, no versículo 26 a 27, pode passar, dizendo o seguinte: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Olha só, quer dizer, você que se acha muito religioso, que está indignado com o pecado na nação, está indignado com esse negócio, tu acha que é muito religioso, mas tu não cuida da tua língua, tu sai aí desbocado, brigando com todo mundo, tu não é religioso. Tu não tem piedade nenhuma. Tu só está demonstrando o quão piedoso você é. Não é piedoso. Tu é um perigoso salafrário, perigoso ordinário, sem vergonha. É isso que tu é. Aí ele continua. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta, olha só. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha só que interessante. Tu quer mostrar que você faz parte de outra realidade, que você não concorda com esse mundo miserável, com essas coisas que estão por aí? Faça o bem. Mostra em ações que existe outra realidade possível. Cuida dos que precisam de ajuda. Se tu está indignado com a situação e tem uma pessoa que te deixa furioso por causa da opinião política dela, vai e pergunta para ela: você precisa de alguma coisa? O que está te faltando? Como é que eu posso te ajudar? É isso que ele está dizendo. Você vai responder todo o mal com bem. É isso que ele vai fazer. E a segunda coisa, você vai se guardar não corrompido. Ou seja, você não vai deixar se levar por essa injustiça toda e você não vai se tornar injusto porque todo mundo é. Sabe por quê? Porque você vai ser a prova de Deus diante do mundo que era possível viver de maneira correta mesmo nessa gandaia. Você é a prova de Deus que é possível. E aí o julgamento de Deus vai ser mais efetivo ainda. Ele pode dizer: olha só, esse camarada aqui viveu bonito. Entende? Então, essas são as coisas, fazer o bem. Porque a igreja existe para isso, gente. A igreja existe para mostrar que há um lugar onde é possível viver o reino de Deus e ver a bondade entre as pessoas, entre Deus e com Deus. E mostrar que é possível viver de maneira justa, correta e adequada, mesmo no meio de uma bagunça total. Então, essa é a nossa função. Então, porque nós somos o que? Somos as metáforas vivas de Cristo no mundo. A gente é isso. Porque no momento de olhar para você, eles vão ver a Cristo. Às vezes não vão gostar do que estão vendo. Mas paciência. É isso. É isso que a gente é chamado. Então, gente, concluindo aqui, hoje assim, eu falo sobre esse tema porque esse problema dessas línguas malditas da boca de crentes é o meu maior problema de fé.
chegou a escrever sobre isso lá no último livretinho que saiu ali pela Bibotalk, que é A Fé Pode Duvidar. Eu tive que colocar um capítulo inteiro só para tratar disso, que é a dúvida que vem da igreja. Porque justamente nesse momento, quando tu vê aquele comentário, aquela coisa aí, a gente pedindo na internet precisa ver isso, precisa olhar, e aí você vê aquela coisa mais horrorosa, assim, dito que diz, cara, não é possível dizer uma coisa dessa. Aí você vai olhar no perfil do cara, falar pastor da igreja, o servo do Altíssimo, um versículo bíblico, né? Aí tu olha assim, cara, esse troço não está dando certo, esse negócio da igreja deu errado. Então é aquilo, sabe, que eu digo para vocês, que nós somos a prova de que o Evangelho funciona. E toda vez que você age de uma maneira inadequada ou fala de uma maneira inadequada, alguém aí fora está lendo isso dizendo, olha só esse pessoal crente, esse tal Jesus é uma farsa. Eu sempre soube que é uma farsa. É o que acontece, gente. Então a mensagem aqui para terminar é comportem-se, gente. Comportem-se. Voltando ao começo lá, essa situação tensa dos judeus, aqueles xingamentos, aquela coisa toda que o Tiago estava dizendo, ó, se contenham, sabe? Né? Isso aí não produz a justiça de Deus e tal. Sabe como é que terminou essa história? Acabou a rebelião estourando de vez. No ano 66 começou uma rebelião dos judeus contra os romanos. E os romanos responderam do jeito que eles costumam responder às rebeliões. Mandaram 4 legiões que vieram devastando da Galileia, descendo, destruindo tudo pelo caminho, matando, escravizando gente, até o ano 70, quando chegam em Jerusalém, destruíram o templo. Os sacrifícios acabaram no dia 29 de agosto do ano 70, até hoje não voltou. Lá as ruínas, lá não tinha as ruínas, agora tem a mesquita em cima. Foi totalmente devastado. Estima-se que mais ou menos 500 mil de judeus foi escravizado e espalhado pelo império nessa guerra. E os judeus construíram o Coliseu em Roma. Os escravos levados nessa guerra, que começou nessa época a construção e acabou no ano 80, inaugurado pelo imperador Tito, que foi o destruidor de Jerusalém. Esse foi o lugar onde acabou aquelas palavras malditas e aquela ira toda desse povo naquele período. E é disso que o Tiago estava falando. Esse é o nosso caminho neste mundo, se a gente abraçar esse tipo de situação, esse tipo de realidade. Porque o filho não vai dar certo. Não vai ser bom. Então, você concluir aqui, pode passar? A pergunta que eu deixo final para vocês é o seguinte: quantas pessoas você vai espantar por palavras malditas na paixão da discussão política que seja? Quantas pessoas vão deixar de vir à igreja porque não aguentam mais ver você falar sobre isso ou aquilo? Ou não vão aguentar mais, não vão querer mais saber da igreja porque não aguentam mais receber o WhatsApp teu falando do teu candidato, não sei o quê, espalhando mentira, não sei. Quantas pessoas vão deixar de vir à igreja? Porque na eleição passada, gente, ela produziu muitos desigrejados. Cada pouco eu recebo um contato de alguém assim, eu não vou mais à igreja porque eu não aguentei. Não deu mais. Está produzindo centenas, talvez milhares, talvez sei lá quantos desigrejados a nosso jeito de lidar com esses tempos. Agora, quantas pessoas você vai atrair ao Evangelho pela docilidade da palavra? Então essa é a reflexão final que eu trago para vocês. Então, a palavra do Tiago para nós é o seguinte: nesses tempos a gente tem mais é que sair do caminho, calar a boca e deixar Deus ser Deus. Porque é Ele que vai resolver qualquer coisa, não é a gente. Tá bom, gente? Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por esse dia, Senhor, te agradecemos por essa comunidade aqui, Pai. Queremos te pedir a tua bênção, Senhor, sobre essa igreja, Pai, e quero te pedir também a tua bênção, a tua orientação sobre nós, para que cada um de nós, Senhor, possa também, Senhor, aprender a controlar a sua língua, Senhor, que é apenas a parte final de um processo de ira muito grande que a gente tem dentro da gente, Pai. Que aprendamos, Senhor, a viver a tua paz, que pacifiquemos, Senhor, nosso interior, para podermos, Senhor, também transmitir a tua palavra de maneira adequada, Pai.
pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.